E a Páscoa, ela traz muito essas datas comemorativas, como Natal, Páscoa. No Natal, a gente quer acabar com o Papai Noel. Na Páscoa, o inimigo agora é outro, né? É o coelho. Aí no Natal, a gente fica... Papai Noel é o Satanás. Aí, depois ele vira o coelho. Mas por quê? Porque nós estamos comprando brigas que Jesus não mandou a gente comprar. O problema é que nós estamos tão superficiais que a gente quer apenas mudar o outro e não a nós mesmos. A gente quer apenas mudar aquilo que nós estamos vendo. E não mais construir dentro de nós uma identidade. Não mais construir dentro de nós algo no Senhor que vai impactar aquele pensamento, que vai impactar aquele ecossistema que foi criado de distração. E esse é o grande sintoma que nós temos hoje. E a Páscoa nos reforça muito isso. Porque a gente até comenta, né, há uns tempos atrás, vamos dizer, na Sexta-feira Santa, ninguém comia carne, né, comia só peixe, pão, fazia jejum. Isso os católicos, né, o pessoal católico mais antigo, você vai conversar com eles, eles faziam isso. Comiam só peixe, não comiam carne, né, não faziam festa. Isso eu acho interessante, porque eles queriam viver um luto por Jesus naqueles dias de luto. Ali na quinta-feira, na sexta-feira santa, era esse o sentimento. Eles queriam construir um sentimento de, olha, aquele sentimento dos discípulos, o meu Senhor morreu. Né? Aquele sentimento que ficou por 3 dias junto com os discípulos de Jesus. Olha, o meu Senhor morreu. E cara, só como isso vai se perdendo com o tempo. Aí nós viemos e começamos, não, porque não adianta só comer peixe na sexta-feira santa e pecar nos outros dias. Só que olha como a gente é distraído, olha como nós estamos distraídos do propósito. Porque na verdade a gente só se preocupou em acabar com o costume do outro, mas nós não estabelecemos nada de santidade para suprir esse lugar. Nós não colocamos uma cultura de Cristo nesse lugar para suprir o peixe no lugar da carne. A gente apenas bateu em cima do peixe, bateu em cima do peixe, bateu em cima do peixe, e hoje o que acontece? Não tem mais esse sentimento. Antes tinha até a quinta-feira santa, agora a quinta-feira já não tem mais, é só a sexta. E a sexta é o quê? Na quinta já começa, casa de festa, a fazer propaganda, show, balada. A gente passou por uma placa, eu estava lá na minha avó, a gente passou por uma placa, estava escrito, hoje aqui samba raiz. Aí a minha avó olhou, poxa, mas no meu tempo não dava para nem sair de casa, não podia nem correr. Eu não podia nem correr em casa, porque eu tinha que ter respeito àquele dia. E sabe qual é o nosso problema? A gente se incomoda com o que os outros fazem, mas nós não queremos estabelecer um padrão de santidade. E aí que está o problema, e a gente vê isso muito evidente nessas datas. Porque a gente começa a bater em cima do coelho, a bater em cima do Papai Noel, a bater em cima do peixe da Sexta-feira Santa, irmão. Os caras passam pecando o ano todo, se um ano eles tiram para ser santo, glória a Deus. A gente quer olhar com uma medida que o próprio Jesus não nos deu. Mateus 7 vai dizer, não julgueis para que não sereis julgados, porque à medida que você julgar, você também vai ser julgado. O problema é que nós queremos sentar na cadeira de Deus e dizer quem está salvo e quem não está. E é aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo, porque nós estamos distraídos nisso. Distraído em coisas pequenas, enquanto Deus clama e anseia pelo seu propósito.
Enquanto Deus clama e anseia por algo grosso, por algo com substância. E ainda a gente está lá, como Paulo diz, eu não vou dizer nada para vocês, eu vou ainda dar leite para vocês, como uma bebida de uma criança recém-nascida. Por quê? Porque vocês não têm maturidade para absorver aquilo que eu desejo passar. E às vezes a gente se encontra nesse lugar. Às vezes a gente se encontra nesse lugar, querendo combater algo por fora, sendo que Jesus, Ele nunca trouxe nós para lutar fora. Pelo contrário, Ele disse, se esses são os meus servos, eles lutariam para me libertar, mas o meu reino não é daqui. Ele falou, eu não sou o rei desse lugar, eu sou o rei de um lugar maior, eu sou o rei de um lugar que ainda virá. E nós não conseguimos compreender isso. Nós continuamos achando que Jesus lutou aqui na terra. Paulo vai dizer, não é contra carne nem sangue. E por que nós ainda olhamos para o sangue e olhamos para a carne? Por que nós ainda olhamos para o nosso irmão como se ele tivesse que ter a carteirinha de santidade em dia para chegar perto de nós? Por que nós ainda julgamos dessa forma? Por que nós ainda achamos que para que as pessoas se acheguem a nós, elas precisam ter um ABC ali completo, uma lista completa para chegar até nós em santidade? Porque nós somos santos. Mateus 28 vai dizer, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. E ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide depressa, dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. E como vos digo, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhes aos pés e o adoraram. Então Jesus disse, não temais, ide e avise aos meus irmãos que se dirigem a Galileia e já me verão. E indo com elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucederam. Reunindo-se eles em conselho com os anciões, deram grandes somas de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós os persuadiremos e vos poremos em segurança. E ele, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cara, existe algo maravilhoso que aconteceu aqui. Jesus ressuscita, um anjo abre a porta do sepulcro, senta em cima
da pedra, espera Maria e Maria irem até lá, as Marias, irem até lá, fala com elas, elas encontram Jesus, vão contar para os discípulos, mandar eles ir para Galileia, e nesse meio tempo ainda alguns duvidaram. Nesse meio tempo ainda houve uma conspiração ali no meio, para que essa história fosse abafada. Mas no final Jesus ele diz o quê? Que toda a autoridade foi dada a ele, e ele ainda designa para nós algumas coisas. Só que o problema todo não está em quem conspira fora. O problema todo não está em quem fala mal por fora, mas em quem duvida por dentro. Por quê? Porque nós estamos vendo muitas coisas acontecerem. Aqui nessa casa sempre se falou muito de Jesus e da sua volta. E eu quero compartilhar hoje, nesse domingo de Páscoa, o sentimento dos discípulos depois de estarem com Jesus. Qual era o sentimento desses caras? Passaram mais uns dias com Cristo, viram a ressurreição, viram Ele morrer, viram Ele ser crucificado, viram todas as coisas acontecerem, viram Ele voltar a ensinar mais algumas coisas, e agora Ele não ensinava como alguém que fala parábolas. Ele não veio com uma história, agora Ele veio dizendo, ide. Ele veio decretando, Ele veio sendo claro, dizendo, ide e fazei discípulos. Agora eu estou sendo claro com o que eu estou falando para vocês. Eu não conto mais histórias, eu não falo mais parábolas, agora eu tenho uma comissão para vocês. E aí é nesse ponto que os discípulos ganham a sua esperança. Porque à medida que eles veem Cristo subindo aos céus, a esperança que eles têm é que aquele anjo que volta diz para eles assim, estão vendo o homem subindo entre as nuvens, da mesma forma ele retornará. Cristo, Ele fala para os seus discípulos, eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos. Ele enviaria do seu Espírito, o Consolador, para que estivesse conosco e nos ensinasse e nos lembrasse de todas as palavras que Ele tinha dito. Então hoje não é um dia apenas para se comemorar. Não é um feriado apenas ou para se enlutar, ou para comer o peixe, ou para combater o coelho da Páscoa. Mas é um lugar para que a gente coloque a nossa cabeça no lugar e entenda o quanto nós estamos distraídos. Entenda o quanto nós estamos fugindo daquilo que o Senhor colocou para nós. Entenda que a gente crê muito que o Senhor vai voltar. E a gente crê e vê sinais dessas coisas acontecendo todos os dias. Se eu ainda conheço o apóstolo, eu sei que quem estava perto dele, ele estava falando da guerra no Irã, ele estava falando de Israel, ele estava falando de tudo isso aí. Porque, irmão, eu sei que essa casa aqui sempre ansiou pelos sinais da volta de Cristo, mas o problema é que a nossa vida está parando muito naquilo que é apenas um sinal. Nós estamos nos distraindo com sinais. É a mesma coisa que se existisse uma placa aqui dizendo, Jesus está para lá. E eu fico tão abismado que eu encontro a placa, e eu fico, olha a placa. Está vendo aqui essa placa, gente? Olha, Jesus, está lá, Jesus. É isso que a gente faz, irmão. A gente faz isso com a guerra, a gente faz isso com o coelho, a gente faz com o Papai Noel, a gente faz isso com todas as coisas, porque tudo é gerado distrações em nós. Tudo é feito para que a gente pare de olhar para o propósito e olhe para as coisas que não tem porquê.
Essas coisas, elas são importantes, mas elas são importantes nos lugares delas. Os sinais são importantes, por quê? Porque eles nos balizam o nosso destino. Nós sabemos que Jesus está à porta, nós sabemos que está próximo a vinda do Mestre, mas os sinais não podem nos parar. As distrações não podem nos parar de caminhar para onde Cristo está nos levando. No tempo de Noé, existia um grande sinal que Jesus deixou para nós. Ele disse, olha, no final dos dias, serão como nos tempos de Noé. O que eram os tempos de Noé? Muitos viam a arca, muitos viam que Noé estava construindo, muitos viam aquilo que ele estava fazendo, porém não acreditavam naquilo que iria acontecer. Muitos olharam para os sinais, muitos estavam vendo o que estava acontecendo, mas eles permaneciam distraídos, vivendo como se nada tivesse acontecendo. Ou pior, dizendo, olha lá, vai vir, mas é ali, ó, a arca, em vez de entrar nela. Às vezes muitos olham assim, não é um homem de Deus, está lá a arca, olha só, Deus vai vir com a sua justiça. Mas o principal que era para ser feito, era entrar na arca, era entrar naquele propósito, era entrar naquele lugar. A gente pode muitas vezes estar dando ênfase para coisas secundárias, quando Deus, Ele precisa que a gente se atente naquilo que é principal. Ele fala que Ele viria como um ladrão. E qual pai de família que soubesse que o ladrão viria, não ia reforçar as janelas, as portas, e ficar de vigia esperando o ladrão? E sabe qual é o problema? O problema é que nós estamos esperando que o governo acabe com os nossos problemas. Nós estamos esperando que alguém de direita ganhe as eleições, porque daí a igreja vai ter voz. Irmão, isso nunca adiantou. Isso nunca adiantou. Pilatos até simpatizou com Jesus, dizendo, olha, eu não tenho nada para condenar esse cara. O que ele fez? Lavou as mãos, irmãos, não dependa de algo carnal, não dependa de algo terreno. O desfecho da obra de Cristo se dá a partir daquilo que Ele começou a construir. Sabe o que Ele começou a construir? Eu, você. Ele começou a construir uma igreja. Ele começou a construir um corpo. Nós não entendemos, os homens não entenderam, os seus não receberam, porque não entendiam. Ele começou a construir um templo que ninguém vê. Há 2000 anos atrás, ele começou um templo que ninguém vê, um templo que ninguém consegue construir com as suas mãos. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, por quê? Porque é Ele próprio que está construindo em mim e em você. Não é eu que construo, não é você, não vai ser um pastor nenhum que vai fazer aquilo que Cristo começou. Essa não é a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é olhar para os sinais e entender aonde eu tenho que entrar, onde está o rio de Deus que eu preciso mergulhar. Esse é o ponto que nós estamos pecando. Existem centenas de teólogos, cientistas de Deus, e colocam Deus em cima de uma mesa e começam a dissecar Ele. E eles sabem, eles têm data para o mundo acabar, eles têm data para Jesus voltar, irmão. Todas essas datas vão ser quebradas, porque só o Pai sabe. Já me disseram, vem um irmão aqui mesmo, nesse lugar, pegou um quadro branco, fez vários cálculos, escreveu datas e coisas, e disse, em 2017 Jesus vem. Faz quase 10 anos já. E eu não vejo. Por quê? Porque a nossa ciência humana, a nossa sabedoria não vai conseguir encaixar todos os detalhes.
O Senhor fala que tem coisas que Ele revelou aos homens. Deuteronômio 29, tem coisas que Ele nos revelou. Mas tem coisas que permanecem encobertas para a sua glória. Tem coisas que o Senhor nos revela, mas tem outras que não. Só que nós estamos preocupados com o quê? Nós estamos preocupados com o peixe. Nós estamos preocupados com o coelho. Nós estamos preocupados com o Papai Noel. Nós estamos preocupados com outras pautas que não têm a ver com aquilo que Cristo nos chamou. Não tem a ver com aquilo que Cristo nos delegou. Porque a maneira de Cristo agir é diferente, irmão. A gente acha que a gente destruindo a ideia do outro, nós vamos ganhar, irmão. O único jeito de você denunciar algo ruim, o único jeito de você denunciar uma construção torta, é você construindo uma reta do lado. E é para isso que Cristo nos chamou, enquanto Ele não construir isso em nós. Irmão, tu pode falar mal do coelhinho, tu pode falar mal do Papai Noel, para parecer que no ano que vem ele vem mais forte. Porque não adianta, ele vai olhar, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, tá, você não come peixe na sexta-feira santa. Você não acredita no coelhinho, você não acredita no Papai Noel. Show de bola, mas e o que eu tenho para acreditar? Será que da tua vida exala um perfume que essa pessoa pode acreditar naquilo que você crê também? Será que de dentro de você existe um rio de águas vivas que vai fazer com essa pessoa que você está falando com a mesma coisa que Jesus fez com a mulher no poço? Será que a fonte que flui de dentro de você é capaz de trazer essa pessoa a crer naquilo que você está acreditando, ou você só quer ter razão? Porque de razão, irmão, o inferno está cheio, meu querido. E nós precisamos hoje parar de nos distrairmos com coisas pequenas, parar de nos distrairmos com as nossas causas e dizer que são causas de Deus, porque se não está no propósito de Deus, não é uma causa de Deus, por mais bonita que seja, por mais lindo, por mais belo que seja, se não está dentro do rio de Deus, não é dele, ponto. Quer um exemplo? Aonde está isso na Bíblia, pastor? Irmão, a mulher entrou de penetra na casa, quebrou o vaso, despejou o puro azeite, o perfume mais caro aos pés de Jesus. Um olhou e disse assim, mas nós podíamos ter vendido e dar aos pobres. Que lindo! Que maravilhoso alimentar os pobres. Que maravilhoso, uma obra social. Que maravilhoso, que lindo. Jesus disse, essa mulher pecadora enxerga o que vocês não enxergam. Ela vê em mim o que vocês não estão vendo. É simples. É simples. O propósito do Senhor naqueles dias era que era Cristo, era Jesus, era a morte, era o sacrifício de Cristo. Esse era o propósito, mas eles não entendiam, eles queriam dar comida para os pobres. Só que, irmão, a comida dos pobres ia matar a fome deles uma vez. É a mesma coisa que a mulher do poço. Se Jesus desse a água do poço para ela ia beber uma vez e ela teria que voltar no poço. Mas o que Jesus fez por nós não precisamos mais voltar no poço. Nós não precisamos mais voltar a homens, nós não precisamos mais voltar às práticas passadas. Porque o que Ele fez em nós foi só uma vez e bastou só um gole. Só que nós estamos juntos e ao mesmo tempo distraídos. Se o que Jesus fez em você é verdadeiro, por que você ainda flerta com o pecado? Por que você ainda flerta com as coisas que não são dele? É domingo.
que que nós flertamos com as coisas que não são dele mais? Nós estamos juntos, estamos no mesmo lugar. Talvez no mesmo lugar que ele. Imagina o quão triste é você estar na mesma casa que Jesus, mas você não compreender quem ele é. Entenda, querido, Jesus, ele tem um propósito, e ele deixou isso bem claro para nós. Ele começou a sua igreja. Isso começou antes de nós. E vai terminar talvez depois de nós. Não é algo exclusivo nosso, não é algo exclusivo meu, não é um avivamento exclusivo, irmão. Você pode se trancar no quarto, orar até o Senhor te chamar de volta. Se você não estiver dentro daquilo que o Senhor determinou, você pode estar orando até você morrer. Irmão, aquilo ali não é uma adoração ao Senhor. E eu não estou falando para você não orar. Eu não estou falando para você não fazer as coisas. Não estou falando para você não ajudar o pobre. Não estou falando isso. O que eu estou falando é o que nós fazemos precisa estar dentro de um propósito. Nós não podemos mais estar distraídos. Estamos distraídos com os nossos sentimentos. Estamos aprisionados com as nossas ofensas. Irmão, embora sua experiência seja ruim ou boa, o corpo de Cristo continua sendo o corpo de Cristo. E não vai interessar. Não vai interessar para mim ou para você. Queridos, as nossas experiências não comunicam palavra de Deus. Elas podem nos ajudar. Um testemunho pode me edificar. Um testemunho pode me levar para um lugar em Deus. Mas não vai, o meu testemunho não vai virar palavra de Deus só porque eu acho que é. Eu preciso entrar nesse lugar de propósito do Senhor. Irmão, Deus pode ter feito um milagre maravilhoso na minha vida, na tua vida, querido. Onde está na Bíblia, irmão? Já falamos. Está lá o Judas querendo alimentar os pobres. Lindo, maravilhoso, mas fora do propósito, fora do momento, irmão. Não vem do Senhor. Muitos vão se enganar achando que estão fazendo algo para o Senhor. Mas essa é a obra de Satanás para os nossos dias. Satanás não quer te matar, irmão. Satanás não quer fazer você comer lixo na rua. Satanás não quer te fazer ser um miserável, não. Sabe o que ele quer? Ele quer você aqui dentro, com as mãos levantadas e distraído. Ele quer você aqui dentro, cantando, dizendo, para sempre exaltado és, e com o coração distraído. Porque Deus, Ele não está olhando para aquilo que eu faço, mas para a intenção do meu coração. Deus não está olhando para aquilo que eu exerço. É a mesma questão da oferta da viúva, que ela deu só algumas moedinhas, e o Senhor disse que aquela oferta foi a maior daquele dia. Porque não é o que eu faço, não é como eu faço, não é a minha habilidade, não é o quanto eu prego bem, o quanto eu canto bem, o quanto eu sou bom em alguma coisa, mas é sobre a intenção do meu coração de fazer o que eu estou fazendo. Porque fazer você chorar, irmão, não é uma exclusividade da igreja. Fazer você ser apaixonado por algo não é uma exclusividade da igreja. O momento do culto, o momento do evento, o momento da emoção não é uma exclusividade da igreja. Você pode agora, nesse momento, deve estar acontecendo um show de um cara mundano e tem centenas de gente lá chorando, dizendo, ai, tu é lindo. Porque a emoção, o choro, o pular, o gritar, o cantar, não é uma exclusividade da igreja, mas o coração puro é. O coração puro, sem intenção oculta,
O querer estar no propósito do Senhor sem uma intenção oculta. E isso é exclusivo de um Deus poderoso. Isso é exclusividade de um Deus maravilhoso. Que Ele diz assim: se você estiver no meu nome, você pode pedir o que você quiser e vai ser dado. Às vezes a gente acha que é só chegar e dizer assim, em nome de Jesus. Irmão, não é mágica. Fé não é mágica. Fé não é pensamento positivo. É posicionamento. É posicionamento. Por que o apóstolo orava pelos enfermos e eles eram curados? Irmão, é posicionamento. É posicionamento. Ele se posicionou em um lugar de receber aquele dom. Ele se posicionou em um lugar de receber aquilo que o Senhor tinha para ele. Enquanto nós não nos posicionarmos em um lugar em Deus, enquanto nós não nos posicionarmos com um coração limpo, com um coração sem nenhuma intenção oculta, Deus não vai permitir que nós estejamos em nome dEle. Por mais que seja linda a nossa intenção. Se nós formos ver algumas histórias do Antigo Testamento falam sobre uma reconstrução. E que profeticamente são ligadas ao nosso tempo. Neemias vai falar sobre a reconstrução da cidade, sobre a reconstrução dos muros. Neemias começa a construir os muros e o que acontece? Os vizinhos, os reinos vizinhos, os governadores vizinhos começam a ter ciúmes dele. E começam a querer atacar e a planejar contra ele. O que esse cara faz? Ele pega o pai de família, vamos trazer para o dia de hoje, dá uma colher de pedreiro numa mão e uma espada na outra. Porque ao mesmo tempo que eles estão assentando as pedras do muro, eles estão preparados para quem quiser entrar por aquela brecha, ele defender a sua família e o propósito do Senhor. Esse é o ponto. Esse é o ponto, queridos. Hoje o Senhor nos coloca na frente dEle, como sacerdotes, como homens e mulheres de Deus, para que nós entendamos que se a gente não assumir o propósito do Senhor hoje, quem vai perecer são os nossos filhos. Quem vai perecer vai ser a próxima geração. Quem vai perecer vai ser quem vem depois de mim. Quem vai perecer vai ser quem vem em seguida. Por quê? Porque eu não me posicionei, porque eu não tive um coração puro, porque eu não entrei de cabeça naquilo que Deus estava construindo. Se um daqueles homens falhassem, os inimigos conseguiam adentrar os muros e surpreender todos os outros. Entende que se você está aqui, se você congrega nessa casa, se você congrega junto com a gente, se você está no corpo de Cristo, se você é corpo de Cristo, você é da igreja do Senhor, irmão, se você não segurar a sua espada ao mesmo tempo que você constrói, nós podemos ser atacados pelas costas, porque você não teve compromisso com aquilo que o Senhor lhe deu. Por quê? Porque nós andamos distraídos. Nós olhamos aqui para a nossa brecha do muro, achamos assim, olha, eu vou conseguir tampar, é o avivamento, Deus está vindo aqui, Deus está me usando aqui na minha igreja, Deus está fazendo, irmão, olha para o lado, tem mais quantas brechas para ser restaurado. Quantas igrejas tapando brecha por aí, umas na primeira pedra, outras no último, outras no meio.
mas a gente precisa entender que existe esse movimento da igreja do Senhor, e que nós estamos dentro desse lugar, e se a gente não entrar para esse lugar hoje, nesses dias, quem vai sofrer serão os nossos filhos, quem vai sofrer vai ser a próxima geração, porque sempre que uma geração desleixada ocupa um lugar, quem sofre é a próxima. Outra parte da construção fala sobre Ageu. Ageu é um profeta que ele se levantou já há algum tempo depois de Neemias. E aí, depois que eles construíram ali, fizeram os muros, taparam algumas brechas, eles começaram a fazer o quê? Foram para suas casas. Começaram a construir cada um a sua casa. Começou a construir cada um ali de novo, botar as suas coisas, foram lá. Ageu é levantado nesse tempo, ele começa a dizer: irmão, não adianta de nada vocês se distraírem com as suas casas, enquanto o templo do Senhor não está sendo edificado. Ele diz bem assim, ó, na tradução Mateus, tá? Na minha tradução. Ele diz assim: vocês plantam e não conseguem colher. Vocês não aproveitam da sua colheita. Vocês não aproveitam da sua semente. Vocês trabalham, mas parece que o trabalho não termina. Por quê? Porque vocês estão distraídos construindo coisas para si mesmo, construindo coisas para os egos de vocês, construindo coisas para a segurança de vocês, enquanto vocês não entendem que a segurança vem de um altar levantado para o Senhor. Vocês não entendem que a bênção vem de um altar levantado para o Senhor. Foi isso que Ageu veio nos dizer. E ele estava ali, construindo suas casas, arrumando seus telhados, e esperando que um governo viesse e arrumasse e fizesse o que tinha que ser feito. Não parece com a gente? Esperando um Messias, esperando alguém que venha e dê jeito no Brasil, irmão. Ninguém vai dar jeito. Ninguém vai dar jeito. E se alguém aqui lê Bíblia, sabe que as coisas elas vão piorando. Por quê? Porque existe um propósito de Deus. Existe um propósito do Senhor, a qual a sua igreja precisa entrar e tomar posse desse lugar. Existe um rio fluindo do Senhor, que nós precisamos encontrar e mergulhar e deixar que essas correntes nos levem. Ah, mas pastor, é ao contrário do que o mundo está fazendo? É contrário do que as pessoas estão fazendo? É sim. Por quê? Porque as pessoas hoje estão distraídas com o seu ego. E a palavra de Deus diz o quê? Que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, e o amor se esfriaria. O amor se esfriar é o resultado de eu e você amar só a nós mesmos. Eu amo só a mim mesmo, eu faço as coisas só para mim. O nosso Deus, a gente nem mais vai atrás do capeta, a gente não se desvia mais, irmão. A gente não se desvia mais, não tem mais crente desviado. Por quê? Porque o nosso coração já está contaminado dentro da igreja. Nós estamos buscando ver quem é o maior, a gente está querendo os discípulos. Senhor, quem é o maior? Eu posso sentar na tua direita, eu posso sentar na tua esquerda, eu posso, gente, isso são detalhes que nós não precisamos dar conta agora. Paulo vai dizer, corre da medida que você alcance.
Não é para ver quem chega primeiro, não é para ver quem é o segundo colocado, terceiro, quarto, mas é para alcançar. Se você conseguir um lugar à mesa, esteja grato, esteja contente, esteja saciado, porque você tem um lugar à mesa do Senhor, mas parece que isso não nos sacia mais. A gente quer o nosso ministério, a gente quer o nosso chamado, a gente quer os nossos dons. Por isso que Deus não derrama mais dons, porque a gente quer dom para se aparecer, a gente quer dom para dizer que a gente é mais ungido, a gente quer dom para dizer que a gente sabe mais ou tem mais. Onde estão? Onde estão aqueles que amam a Deus com o seu coração limpo? Quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Nós estamos invertendo as coisas, irmãos. Igreja cheia nunca foi sinônimo de Deus presente. Entenda, existe o propósito de Deus e nós precisamos acessar esse lugar. Irmão, é dolorido. É dolorido porque nós olhamos para o Rio Grande do Sul. Nós temos esperança em Cristo. Mas nós olhamos para cá. E às vezes as nossas esperanças parecem que elas se vão. Por quê? Porque é cada igreja tentando querer ser a maior da cidade. Todas as igrejas querem ser a maior da cidade. Todo mundo quer ser o maior, todo mundo quer ser o mais bonito, todo mundo quer ter o culto mais atrativo, todo mundo quer ter a maior comunidade de jovem, todo mundo quer ser o melhor kids da cidade, irmão. Cara, isso está errado. Isso está errado. E se você congrega num lugar que é assim, irmão, está errado. Está errado. Porque Deus, Ele nunca nos chamou para ser o maior de lugar nenhum. Pelo contrário, Ele falou que o menor seria o maior. Ele falou que o último seria o primeiro. E a gente quer buscar as primeiras colocações, a gente quer buscar aquilo que traz glória, aquilo que traz fama. A gente vamos acordar para o que o Senhor tem nos falado. A gente tem uma palavra, irmão. A gente tem uma palavra e a gente devia ser movido por ela e não pelas notícias do mundo. Por isso eu comecei falando de sinais. Por isso eu comecei falando de sinalizações do céu. A gente está olhando para o sinal e diz, olha a guerra. Olha a guerra aqui. É um sinal maravilhoso. Irmão, nós estamos parados olhando para a placa. Quando o sinal está dizendo, volta para Cristo, cabeça de porongo. Está dizendo, ei, cabeção, vai para mim, vai para o lugar. O irmão me perguntou hoje, vamos saber para onde que a gente quer chegar. Eu disse, irmão, a gente falou ali na reunião, eu falei, gente, a gente precisa querer chegar aonde os discípulos queriam chegar. A gente precisa querer chegar aonde esses caras que viram Jesus queriam chegar. Aonde que eles queriam chegar? Eles queriam tomar o templo. Eles queriam ser a maior igreja da cidade. Eles queriam ter razão. Tu pega eles debatendo se o coelho da Páscoa existe ou não. Não! Tu pega esses caras dizendo, eu quero ir para Cristo. Eu quero me encontrar com Cristo. Se eu morrer hoje é lucro. Porque eu sigo pelo caminho, o meu alvo é Cristo. Vocês veem esses caras indo assim, se entregando à morte, se entregando aos castigos, se entregando às dores, por amor dEle. Eles não estavam preocupados com as coisas pequenas, irmãos.
Paulo estabelecia comunidades, ele nem levantava líderes, se não tinha ninguém capacitado, ele só deixava ela lá. Irmão, fica orando aí, fica chamando Jesus aí, porque eu preciso continuar. Pedro vai falar de apressar a vinda do Senhor, irmão. Mas não, que o Senhor Jesus, Ele volta porque tem muita gente para ser evangelizada, irmão. Chega disso. Chega disso. O desejo da igreja precisa ser se encontrar com o seu mestre. Não é mais ir para uma conferência, não é mais ir para um culto, não, é se encontrar com Cristo. Esse lugar aqui, eu não posso vir aqui pensando o que Deus vai fazer em mim hoje, não. Eu preciso chegar aqui querendo, Senhor, nos inunda do teu rio, nos inunda com a tua glória, nos inunda com o teu poder, que a gente não consiga mais pregar, que a gente não consiga mais cantar, mais ministrar, mas nos inunda daquilo que nós desejamos, que é estar contigo. Por isso que eu falei quando eu ministrei de oferta, gente, nós temos que chegar num dia que ninguém vai precisar falar nada. Não vai precisar ninguém dizer, levanta a mão. Não vai precisar ninguém ficar de pé. Por quê? Porque o nosso coração precisa estar tão unânime, precisa estar tão cheio, desejando se encontrar com Ele, que quando nós nos reunimos, ali Ele já está presente, e não precisa mais de liturgia, não precisa mais de nada humano, somente a presença dEle. Ageu, ele profetiza para o natural. Ele olha e vê o cara construindo sua casa e o templo lá para construir. Mas nós olhamos para isso no espiritual. Qual é a motivação de eu vir na igreja hoje? Por que nós vamos ceiar hoje, gente? Ceiar nunca foi a perdoar pecado, irmão. Os pecados estão perdoados lá na cruz. Ceiar nunca foi a perdoar pecado, irmão. Ele faz assim, fazer isso em memória de mim. Vir no culto não é expiação. A gente está recosturando o véu de novo, a gente está voltando para o Antigo Testamento de novo. Não que ele não seja importante, mas aquilo que era sombra lá, agora se torna realidade em nós, dentro de nós. Ageu viu algo natural e nós entendemos algo espiritual. A gente vem para o culto para ser abençoado ainda. A gente vem para o culto porque a gente quer ser curado ainda. A gente vem para o culto porque a gente ainda quer receber algo do Senhor, sendo que o culto é para prestar algo a Ele. E Ele é tão misericordioso que Ele ainda nos abençoa com poder, com glória, com cura, com milagres. Ele ainda nos abençoa com essas coisas porque Ele é misericordioso. O Senhor precisa estar em primeiro lugar, gente. Muitas vezes a gente escuta, ama o teu próximo como a ti mesmo, mas o primeiro é, ama teu Deus sobre todas as coisas. Se você não ama a Deus, não adianta amar o próximo. Se você não ama a Deus, não adianta amar a esposa. Se você não ama a Deus, na verdade você não ama. Se você não ama a Deus, irmão, não adianta amar ninguém. Porque o primeiro é, ama o teu Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. E o seu propósito precisa estar nesse lugar.
Sabe, a gente não vai sair daqui, desse culto hoje, talvez, fazendo tudo o que Deus deseja de nós. Talvez falta muita coisa para a gente acertar. Talvez falta muita coisa para a gente se alinhar e falta. Talvez tu vai olhar assim, mas eu sou tão carnal, eu não quero mais ir na igreja. Não é esse olhar. Essa palavra não é para condenar você. Essa palavra não é para colocar um peso em você. Mas essa palavra é para encorajar você. Eu quero encorajar você a desejar e temer o Senhor e a sua vontade. A querer isso mais do que tudo. Talvez não tem como fazer grandes mudanças hoje. Mas a principal mudança chama-se arrependimento. O central, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. O reino de Deus, ele chega com arrependimento. É por isso que o ladrão foi no mesmo dia estar com Deus no paraíso, com Jesus no paraíso. Porque quando você se arrepende, é chegado o reino de Deus sobre você. Deus está nos chamando para um lugar que nós talvez deixamos há muito tempo. Às vezes a gente criou costumes, a gente criou doutrinas, a gente estabeleceu coisas que foram de Deus. Deus ordenou, Deus chamou, Deus mandou, Deus pediu para fazer. Mas existe uma diferença entre experiência e doutrina. Existe uma experiência naquilo que o Senhor colocou como algo infalível e aquilo que o Senhor disse, só faz assim. Muitas coisas, tem muita gente que usa as experiências de Paulo como doutrina. Não são. Paulo é um cara maravilhoso na Bíblia, mas as experiências dele não se tornam doutrinas para nós. É a mesma coisa que a sua experiência não pode se tornar uma doutrina para você. Mas eu fui lá e fui magoado, irmão. Deus não tem nada a ver com isso. Mas eu fui lá. Deus não erra. Não temos desculpa para nada. Deus não erra. Mas sabe o que nos garante em sermos saudáveis nisso? É o que Deus está nos chamando hoje, a retornar para a sua palavra, a retornar para as suas palavras. Deus disse o quê? Aquele que me ama é o que tem os meus mandamentos. Vocês vão ouvir muito isso. Vocês vão ouvir muito isso. Aquele que me ama é o que tem os meus mandamentos. Jesus estabeleceu o jeito que ele queria ser amado. Mas eu amo o Senhor, irmão. Se os mandamentos dele não estão em você, você não ama. Se a palavra dele não está sendo cumprida em você, você não ama. Eu amo Jesus, mas eu ainda peco, irmão. Você não ama, você ama o pecado, você não ama Jesus. Esse é o convite dessa noite. Para você que está distraído. Esse é o convite dessa noite para você que está desfocado. Eu quero te convidar a alinhar de novo a rota. Eu quero te convidar a acertar de novo o alvo. A calibrar de novo a mira. Eu quero te convidar nessa noite a entrar nesse lugar de concerto com o Senhor. Talvez você está pensando, o irmão podia estar ouvindo isso. Irmão, é para você. Você precisa regular novamente o seu foco. Você precisa voltar às palavras de Cristo.
Você precisa voltar àquilo que o Senhor tem nos chamado. Nós precisamos, como igreja, entrar em um lugar de unanimidade. Opiniões não possuem unanimidade. Achismos não possuem unanimidade. A única coisa que é unânime em toda a terra, em todo o universo, nos céus, na terra e no inferno, chama-se Palavra de Deus. Pois todas as coisas vão passar, tudo vai passar, mas as palavras do Senhor, essas vão permanecer. Feche seus olhos comigo. Deus está realinhando a rota nessa noite. Talvez você não está desviado, irmão. Você só sente que aquilo que você faz é inútil. Talvez você não está desviado. Você não está pecando, você não está fazendo nada demais. Você só sente que aquilo que você faz não é frutífero. Mas você anda como se Deus estivesse calado para você. Feche seus olhos. Deixe o Senhor ministrar o seu coração. Talvez você anda como se Deus tivesse se calado para você. Deus não se calou. Talvez você sente como se o Espírito estivesse longe. Ele não está longe, você que não está alinhado com a rota dos céus. Eu quero te convidar a se realinhar com o Senhor nessa noite. E eu acredito muito nessa vinda até a frente, nessa vinda até o altar. Não é só para você vir aqui orar por você, não. É um protesto no mundo espiritual dizendo: eu quero acessar esse lugar de propósito. Eu quero acessar esse lugar em Cristo. Se você está sendo tocado pelo Espírito Santo nessa noite, eu quero que você venha até aqui à frente. Quero pedir para você com carinho, venha até aqui. Deixe o Senhor ministrar você. Deixe o Senhor ministrar você. Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha vergonha. Deixe o Espírito ministrar com você. Talvez você está desfocado, talvez você está distraído. Eu quero que você venha até aqui, eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Deixe o Espírito falar com você, não cale o Espírito no seu coração. Não cale o Espírito no seu coração. Eu quero pedir aos obreiros dessa casa que quem for vindo aqui na frente, você pegue e ore com essa pessoa, por favor. Deixa o Espírito falar com você. Deixa o Espírito falar com você. Fique de pé comigo, por favor. Deixa o Espírito movimentar o seu coração. Se você ainda sente, não perca esse momento, não perca esse lugar. Se reconecte com o céu, se reconecte com o Senhor. Não tenha medo.
Se tem alguém que os obreiros fiquem espertos, por favor. Se você vê alguém que o Senhor está tocando, por favor, ore com essa pessoa. Orem com essa pessoa, por favor. Sejam agentes do Senhor, não tenham medo. Não tenham medo, sejam agentes do Senhor nessa noite. Espírito Santo, Tu és adorado aqui. Tu és adorado nesse lugar. E nós, Senhor, clamamos, Senhor, para nos reconectarmos, Senhor, com o Teu propósito. Para nos reconectarmos, Senhor, com o Teu Espírito. Espírito Santo, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor conhece, Senhor, os nossos anseios. O Senhor conhece, Senhor, as nossas dores, Pai. Em nome de Jesus, comece a nos tocar. Comece a tocar, Senhor, o Teu corpo da Tua igreja. Comece a tocar, Senhor, aquele que está distraído, aquele que está desfocado, Espírito Santo. Comece a movimentar aonde você está. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ei, Espírito Santo, nós clamamos, Senhor, pelo Teu conserto. Nós clamamos, Senhor, pelo Teu recomeço. Nós clamamos, Senhor, pela Tua vontade sobre nós. Nós queremos mergulhar no Teu rio. Nós queremos, Senhor, mergulhar naquilo que o Senhor tem para nós nesses dias, Pai. Nós queremos nos reconectar às Tuas palavras, nos reconectar ao Teu propósito, nos reconectar àquilo que o Senhor tem para a Sua igreja, para o Seu corpo. Pastores, às vezes Deus vai tocar em você e orar por alguém. Ore, por favor. Ore, por favor, os obreiros, pastores, queridos, orem pelo seu irmão que está do seu lado. Por favor, queridos, entendam o que o Espírito está fazendo. Entendam o que o Senhor está movimentando. Seja ousado nesse momento. Seja ousado nessa hora. Deixa o Espírito movimentar em você. Deixa o Espírito tocar você. Seja cheio do pleno poder do Espírito Santo. O Senhor quer fazer em nós. O Senhor tem um plano completo e concreto para a sua igreja. Nós precisamos nos alinhar com esse plano mais uma vez. Não perca esse ambiente, não perca esse ambiente. Orem uns pelos outros, orem uns pelos outros. Sejam ousados nesse lugar. Se você ainda sente no seu coração que quer vir aqui, ficou com medo do julgamento, pode vir até aqui à frente. Não tem problema. Não tem problema, apenas se entregue e se rasgue na presença do Senhor. Se rasgue na presença do Senhor.
Deus poderoso. Deixa o Senhor usar você nessa noite, querido. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, 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 A glória do Senhor, a glória do Senhor é derramada sobre esse lugar. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus Queridos, sem palavra de Deus não há arrependimento. E sem arrependimento não existe reposicionamento. E sem reposicionamento em Cristo não existe restauração. Nós não podemos ser restaurados sem nos arrependermos e sem nos reconectarmos com o Senhor. Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. aleluia. Senhor Jesus morreu, ressuscitou por amor de nós. Ali nós ganhamos a vida eterna. Ali nós ganhamos a eternidade sobre nós. Ali a morte não teve mais poder sobre nós. Porque aquele que crê em Cristo, mesmo que esteja morto, viverá. Aleluia! A ceia, quem vai servir? Pedir pro Bruno, pra Chay e pra Lídia e o Mateus servirem a ceia para nós. E nós vamos ceiar ainda hoje. Aleluia! Gurizada
está assustado aqui. Querido Senhor Jesus, naquele dia, Ele tomou o pão. E Ele disse, tomai todos e comei, pois esse é o meu corpo, que será entregue por amor a vós. Ele se entregou por mim, por você. E essa noite, esse ato, essa ceia, ela tem o poder de dentro de nós nos lembrar do que Ele fez por nós. Não só do sacrifício, não só da ressurreição, mas das suas palavras. Porque quando Ele diz, fazer isso em memória de mim, Ele ainda não tinha sido crucificado. Não é só de que Ele morreu pelos nossos pecados, não é só de que Ele ressuscitou e venceu a morte, mas também daquilo que era precioso para que nós guardássemos, que é a sua palavra. Cristo, só um pouquinho mais baixo. Cristo, o verbo vivo, que desceu dos céus, o verbo encarnado de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Foi o maior presente que o Senhor pôde nos dar. Pode passar e servir a ceia. Nós vamos ceiar nessa noite. Depois dessa reconexão com o propósito, não quero que você olhe para a ceia apenas como perdão de pecados. Mas eu quero que você olhe para a ceia como uma aliança que o Senhor fez com você. Ele é a nossa esperança. Essa ceia traz sobre nós a esperança de um Senhor que nos prometeu que voltaria. Eles fazem isso em memória de mim, em memória do meu corpo entregue, em memória daquilo que eu fiz por vocês, mas não só isso, mas tendo a esperança que as minhas palavras são verdadeiras e que eu em breve vou voltar. Eu acredito nisso. Ao mesmo tempo que nós voltamos ao passado e nos sentimos perdoados, a ceia nos traz a esperança de que o Maranata veio, está e virá. Ele veio, está entre nós e ainda virá. A ceia nos lembra que Ele está aqui conosco. A ceia nos lembra que Ele ainda vive e está comigo e contigo. E é isso que nós precisamos ter guardado. Olhar para essa ceia da mesma forma que o marido ou a mulher olham para a aliança no seu dedo. Dizer, olha, não é nem por mim, mas Ele tem um compromisso comigo. Cristo se deu em um compromisso comigo e com você. Aleluia. Aleluia. Ore. Não fique me olhando, ore. Fale com Deus, fale com Jesus. Lembre-se dEle. Lembre-se do sacrifício, lembre-se do compromisso que Ele fez conosco. Ele prometeu. Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir a sua promessa. E aí está firmada a nossa esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia. Ele pegou o pão,
deu graças e disse: tomai todos e comei, pois esse é o meu corpo, que será entregue por amor a vós. Ele também levantou o cálice em seguida e disse: tomai todos e bebei, pois esse é o meu sangue, que será derramado, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por amor de vós. Ele foi entregue, o corpo foi entregue, e o sangue foi derramado por amor que Ele tem por mim e por você. Esse é o momento que você se sente amado. Esse é o momento que você se sente esperançado por Deus. Porque alguém fiel fez um compromisso conosco. Ele disse que viria buscar a sua noiva. E Ele é fiel para cumprir. Espírito Santo, ministre os nossos corações nessa noite. Nos convença e nos lembre das palavras de Jesus. E Cristo, nós te agradecemos pelo teu sacrifício. Lembramos de ti, lembramos das tuas palavras, lembramos da tua vida, da tua morte e da tua ressurreição. E ainda lembramos que o Senhor subiu aos céus junto com os anjos, está sentado à direita de Deus Pai, e em breve voltará e nos governará e reinará sobre nós com toda a justiça e bondade e benignidade. Lembramos de ti, Senhor, e recebemos o teu corpo e o teu sangue em memória do Senhor, da sua nova e eterna aliança conosco. Em nome de Jesus, aquilo que era oculto será revelado, e aquilo que era em parte será perfeito quando nos encontrarmos contigo. Aquele que está enfermo será curado ao se lembrar das suas palavras. Aquele que precisa ser destravado será destravado ao ceiar contigo nessa noite. Pois nós cremos que somos corpo do teu corpo e sangue do teu sangue, Jesus. Nós cremos e cremos no seu poder e cremos no seu milagre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Comam e bebam, queridos, comam no pão, bebam no vinho, participem do corpo de Cristo, tenham comunhão com Cristo.
ainda não acabou. Quero chamar a apóstola aqui, a pastora Amanda aqui comigo também, cá, minha esposa. A gente ainda tem um momento muito especial, né, hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente vai fazer a legitimação pastoral de um casal, que é um casal muito abençoado, já está servindo nessa casa aqui há um bom tempo, né? E nós cremos naquilo que o Senhor tem na vida deles, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bruno, Chayane. Vamos aplaudir Jesus na vida deles? Aleluia. Eu sou suspeita, né, pra falar. Porque 8 anos de convivência, muitas emoções. E esse era o desejo do fundo do coração do Maurício. Ele deu a palavra para vocês, não porque ele precisasse, mas porque ele reconheceu o chamado em vocês. Ele deu a palavra dele para vocês, não porque ele precisasse segurar membro, porque vocês já eram filhos do coração. E ele deu a palavra dele para vocês porque ele sabia que ele sozinho não ia conseguir. E ele precisava de pessoas que tinham um coração igual ao dele. E eu acho que todos nós, tá um pouquinho alto aqui para mim o fundo. Eu acho que para nós deveria ser assim. Deveria ser sempre assim. A unção pastoral deveria ser porque reconhecemos o chamado. Deveria ser porque entendemos o propósito. E muitas vezes não é assim. E muitas vezes nós levamos as pessoas ao suicídio, legitimando elas para aquilo que Deus não chamou. Mas hoje eu cumpro aqui nesse altar com a palavra do Maurício, porque eu tenho convicção daquilo que Deus já tinha revelado, daquilo que as pessoas já estavam reconhecendo. O chamado pastoral do Bruno e da Chay. Eu quero pedir para vocês se ajoelhar. Eu acho que essa cruz aqui está na frente. Aleluia. Hoje é um dia de grande significado espiritual e responsabilidade. A unção de filhos a pastores não é apenas um ato simbólico, mas um chamado divino para servir, cuidar e guiar o rebanho com amor, sabedoria, temor a Deus. Ser pastor é carregar no coração o compromisso de conduzir vidas, de aconselhar com graça, de ensinar a palavra com verdade e de permanecer firme,
mesmo diante dos desafios. Mas uma transformação interior, que o Espírito Santo capacite, fortaleça e direcione cada passo dessa nova jornada. Que haja sensibilidade para ouvir a voz de Deus e coragem para obedecer ao seu chamado. Que sejam pastores segundo o coração de Deus, exemplos de fé, integridade e amor. E que através de suas vidas muitos sejam alcançados, restaurados e conduzidos ao caminho da salvação. Que Deus abençoe, guarde e sustente esse ministério hoje e sempre. Amém. Ponte suas mãos para cá, por favor. Ponte as mãos para eles. Hoje eu tinha uma conversa com o Bruno mais cedo. E eu fiquei alegre. Porque o que ele externou foi que ele entendeu o que Deus estava fazendo. Que isso não era status, que isso não é glória, mas é responsabilidade. E essa responsabilidade é o Senhor quem confere para vocês. E nós nos alegramos por ver o chamado, por ver o propósito do Senhor se dobrando até vocês nessa noite. Pela autoridade que o Senhor me concedeu aqui mesmo, nesse altar. Nós os ungimos e os legitimamos ao ministério pastoral dessa casa. Em nome de Jesus, e confirmamos aquilo que o Senhor tem entregado a vocês. Confirmamos o chamado, confirmamos e legitimamos os dons sobre eles, em nome de Jesus. Que a unção não seja de homem, mas que o Espírito Santo esteja derramando o peso da glória sobre eles nessa noite. E que daqui eles se levantem com o coração cada vez mais entregue e cada vez mais queimando pela Tua presença e pelo Teu propósito, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. É uma responsabilidade e é pesado, mas ao mesmo tempo é glorioso e maravilhoso. Porque ao mesmo tempo em que choramos, nós sorrimos. Ao mesmo tempo que somos abatidos, nós não somos destruídos. Ao mesmo tempo que nós somos perseguidos, nós não andamos desanimados. Por quê? Porque existe um tesouro escondido com um vaso de barro, a qual o Senhor escondeu para que a excelência da glória seja dele e não nossa. Que seja confirmado nessa noite o ministério pastoral sobre esse casal, e nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Espírito se derrame sobre vocês. O derramar do Espírito Santo sobre vocês. E a igreja concorda dizendo amém. Amém.
aqui, fica aqui. Queridos, então, semana que vem, o culto é às 18 horas, tá? Da tarde, no domingo, tá? E a partir das 17 horas, 5 da tarde, vai ter uma mesa com café aqui pra gente estar em comunhão, pra gente estar conversando, conhecendo os irmãos, amém? Na quinta-feira, essa quinta-feira, a gente vai ter uma reunião mais interna nossa. Por quê? Porque a gente vai começar algo muito legal e maravilhoso. A gente vai começar com igreja nas casas, amém? Então assim, nós vamos fazer uma reunião mais interna com os obreiros e líderes, para a gente acertar toda essa caminhada, amém? Mas se você congrega com nós, caminha com a gente, deseja que na sua casa tenha seja um lugar como esse, de acolhimento, do semear da palavra do Senhor, pode me procurar, pode procurar a apóstola, pode procurar a pastora Amanda aqui também, ou o pastor Bruno agora também, já vai trabalhar já agora também, já. Pastor Bruno, pastor Xane, pode procurar a gente, que a gente vai estar se movimentando com esse trabalho agora também, né? Glória a Deus, porque a gente acredita, hoje a gente fez uma reunião, a gente acredita, eu falo que a gente, porque eles concordaram comigo. Então a gente acredita nas famílias fortes, nas casas fortes, a gente acredita no pastoreio mútuo, na casa, na comunhão, partir do pão, na doutrina dos apóstolos, dos profetas, né? A gente acredita nessa igreja simples e nessa igreja onde as famílias são fortes. Se a igreja não tiver famílias fortes, ela é uma igreja fraca. Uma igreja forte não sustenta uma família, mas uma família forte sustenta uma igreja. Amém? Glória a Deus. Então, quinta-feira a gente vai ter uma reunião mais interna para a gente alinhar a igreja nas casas. Se você quer abrir a sua casa, tem esse desejo, procure a gente. Amém? Glória a Deus. E no domingo, a partir das 5 horas vai ter o cafezão para nós aqui, pode vir, pode convidar a família, 0800, se você quiser cooperar com a mesa também, fique livre, trazer um pãozinho, trazer uma bolachinha, fique livre, você pode nos abençoar também e se abençoar, né? Glória a Deus, gente, amém, aleluia, quem foi abençoado hoje? Amém. É esse de aviso? Calma. É esse de aviso? Ei, Isso. Bora lá, pastor. Glória a Deus. Aleluia. O peso aumentou agora. Agora não é mais. Sempre foi, né? Para Cristo. E a entrega só vai aumentar um pouco mais. Queria agradecer a todos. Principalmente que eu queria que o nosso líder tivesse aqui também. Mas infelizmente Deus quis recolher ele. E o meu coração, ele perguntou uma vez para mim o que eu almejava. E eu, sem pensar muito, eu respondi para ele que eu não queria decepcionar Deus. Isso era a minha meta. Era em não decepcionar Deus. Então, eu vou estar em busca disso. De tentar fazer o nosso melhor. Tentar fazer aquilo que Deus programou para nossas vidas e para o ministério. Vou parar de falar. Ah, tá.
Levante as suas mãos, por favor. Pai, te damos graça por essa reunião, Senhor. Te damos graça por tudo que o Senhor fez aqui hoje, Senhor. Pelo Teu Espírito Santo que se derramou aqui nesse lugar hoje, Pai. Nós te damos graça, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Que leve nossos irmãos em paz, em segurança para cada uma das suas casas, Pai. E que o Senhor mantenha, Senhor, o coração deles, Pai, puro na Tua presença, Senhor. Guardando eles, Senhor, de qualquer mal, de qualquer atuação do inimigo. Em nome de Jesus, nós abençoamos. Vão em paz, que vocês tenham uma ótima semana, um excelente amor com Deus. Amém. E antes de ir embora, dá um abraço no teu irmão, né? Cumprimenta ele, dá a paz, deseja uma boa semana. Amém? Não vai embora sem dar um abraço no teu irmão.